Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do seu canal Voltei ao Passado. E no vídeo de hoje, nós vamos voltar à década de 50, nos anos dourados, o ano de 1952. Para quem não me conhece, meu nome é Renato e serei seu anfitrião nessa linda jornada nesse ano. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos à década de 50, os anos dourados. Lembrando aos gentis ouvintes que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Caso ainda não seja inscrito, por obséquio se inscreva. Imagine-se entrando em uma máquina do tempo e sendo transportado para o ano de 1952. O Brasil naquela época era um lugar de profundas transformações e encantos simples. Ao pisar em solo brasileiro deste passado distante, somos imediatamente envolvidos por uma atmosfera de nostalgia, onde cada esquina, cada som e cada aroma nos transporta para um período de esperança, mudanças e simplicidade. Os primeiros passos do ano de 52 nos levam a um Brasil onde a vida cotidiana era marcada por uma tranquilidade que hoje parece quase utópica. As ruas das cidades eram menos congestionadas, com carros como o simpático Citroën Traction Avante, que era como se fosse um Fusca nos anos 50 no Brasil, tamanha sua popularidade. As famílias se reuniam ao redor do rádio, o principal meio de comunicação e entretenimento da época, para ouvir as radionovelas e programas de variedade que encantavam adultos e crianças. Nas calçadas podíamos ver ainda os engraxates, assim como os vendedores de jornais ambulantes. As crianças podiam brincar livremente nas ruas, jogando amarelinha, peão e bola, enquanto as mães tomavam conta da casa e aguardavam os pais voltarem do trabalho, muitas vezes a pé, de bonde ou de bicicleta. Mas 1952 não foi apenas um ano de rotinas agradáveis. Foi também um ano de eventos marcantes tanto no Brasil quanto no mundo, que moldaram o futuro de muitas maneiras. Nesse ano, Getúlio Vargas estava de volta à presidência, após ser eleito democraticamente em 50. Seu governo focava na industrialização e no desenvolvimento econômico, com a criação de empresas estatais como a Eletrobras, que ajudaria a impulsionar o setor elétrico brasileiro. Internacionalmente, 1952 foi um ano de grandes mudanças. A Rainha Elizabeth II subiu ao trono no Reino Unido, após a morte de seu pai, o rei George VI, marcando o início de um dos reinados mais longos da história britânica. Nos Estados Unidos, Dwight Eisenhower era eleito presidente, trazendo consigo promessas de prosperidade e estabilidade após a Segunda Guerra Mundial. No cinema, filmes como Cantando na Chuva estrearam encantando audiências com suas músicas e danças memoráveis. Imagine-se sentar em um cinema dos anos 50, com pipoca na mão, assistindo Gene Kelly dançar na chuva, enquanto o mundo começava a se recuperar das cicatrizes deixadas pela guerra. 1952 também foi um ano de importantes avanços científicos. Foi quando a estrutura do DNA começou a ser desvendada, preparando o terreno para futuras descobertas genéticas que iriam revolucionar a medicina e a biologia no mundo. Voltar a 1952 é mais que uma viagem no tempo. É uma jornada ao coração de uma época que, embora distante, ainda ressoa em nossas memórias coletivas. É um ano que nos lembra de um Brasil em transformação, cheio de esperanças e desafios, e de um mundo que se reinventava a cada dia. No dia 1º de fevereiro, era inaugurado o Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. No dia 27 de fevereiro, foi realizada a primeira reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, na sua sede permanente, em Nova York. No dia 10 de março,
o general Fulgêncio Batista tomava o poder em Cuba num golpe de Estado. No dia 15 de março, era assinado um acordo militar entre o Brasil e os Estados Unidos. No dia 14 de maio, acontecia a primeira apresentação da famosa Esquadrilha da Fumaça. Entre os dias 19 de julho e 3 de agosto, aconteciam os Jogos Olímpicos de Verão de 1952, na cidade de Helsinki. No dia 1º de novembro, a primeira bomba de hidrogênio, a Ivy Mike, era detonada. No dia 5 de dezembro, iniciava o Grande Nevoeiro de 52, também conhecido como Big Smoke, na cidade de Londres, no Reino Unido, que durou 4 dias. Às 6 horas da manhã do dia 5 de abril de 52, o navio Paquetá Veracruz, o mais rápido navio de então da Marinha Mercante Portuguesa, alcançava na sua viagem inaugural o Rio de Janeiro, lançando âncora a 3 milhas da Barra. No dia 4 de março, aconteceu o acidente ferroviário em Anchieta, no Rio de Janeiro, que deixava 119 mortos e mais de 200 feridos. No dia 28 de abril, um avião da empresa Pan American caía na bacia do rio Amazonas, matando 41 passageiros e 9 tripulantes a bordo, entre eles 14 brasileiros. No dia 20 de junho, o presidente Getúlio Vargas sancionava a lei que criava o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No dia 23 de julho, Ademar Ferreira da Silva ganhava sua primeira medalha de ouro no salto triplo, nos Jogos Olímpicos de Verão de Helsinki, na Finlândia. No dia 14 de outubro, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil era fundada no Rio de Janeiro. Que tal saber quem foi que nasceu nesse ano de 1952 e queria brilhar no Brasil nos anos seguintes? Vejamos. No dia 7 de janeiro, Luiz Melodia. No dia 10 de maio, Vanderlei Luxemburgo. No dia 17 de agosto, o tricampeão de Fórmula 1 Nelson Piquet. E no dia 30 de agosto, o apresentador e jornalista William Bach. Falando agora um pouco sobre a história, na Europa, o pós-guerra ainda ecoava fortemente. Em 1952, foi testemunhada a reconstrução de nações devastadas pela Segunda Guerra Mundial. A criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, em 51, impulsionou a cooperação econômica entre França, Alemanha e outros países, marcando um passo crucial para a integração europeia. Falando agora sobre o automobilismo, no período de 1947 a 1952, o governo tomou medidas com o objetivo de restringir as importações de veículos automotores e autopeças, e investiu mais no setor automotivo do que importando petróleo ou trigo. Mesmo assim, diante do câmbio favorável, os europeus ganharam espaço no mercado nacional. Se antes as ruas eram cheias de carros americanos, em 1950 em diante, passou a ser comum ainda ver carros ingleses e franceses. Em 1952, era instalada a subcomissão de jipes, tratores, caminhões e automóveis, com o objetivo de viabilizar os investimentos da indústria automobilística no Brasil. Nesse ano também era fundada a Willys Overland do Brasil. Mudando de assunto, vamos falar agora sobre música. E qual será o sucesso que mais destacou-se no ano de 1952 no Brasil? Vejamos. Uma das canções mais populares dos anos 50, sem dúvida, foi Lata d'Água, interpretado pela famosa e inesquecível Marlene. Outro grande sucesso de 52 foi Ninguém Me Ama, interpretado por Nora Ney. O galã Dick Farney também fazia sucesso, com a música Alguém Como Tu. Outro grande sucesso foi Calu, na voz de Dalva de Oliveira. Lembramos aos gentis cavaleiros que não esqueçam de curtir e compartilhar. Vamos agora dar uma conferida naqueles automóveis que mais se destacaram e rodaram nas ruas brasileiras no ano de 1952. E não poderíamos começar com outro, senão o Citroën Traction Avante, que foi tão popular nos anos 50 quanto foi o Fusca nos anos 60 e 70. Entre os americanos, talvez o mais popular tenha sido o Ford V8, dos anos 40. Já na Chevrolet, talvez o mais popular rodando nas ruas brasileiras tenha sido o Fleetmaster. Uma marca pouco lembrada hoje em dia, mas que fez muito sucesso na época, foi a DeSoto.
Outra marca igualmente esquecida é a Nash, que fez muito sucesso nos anos 50. Outro carrinho europeu que fez muito sucesso nas ruas brasileiras foi o Ford Anglia. Obviamente não poderíamos esquecer de falar do Besouro, que já rodava pelas ruas brasileiras, vindo importado da Alemanha e sendo montado aqui pelo sistema CKD, através da empresa Brás Motor. Agradecemos aos gentis amigos por terem assistido até aqui nosso vídeo. Lembrando, não se esqueçam de curtir e compartilhar. Caso o amigo ainda não seja inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, pessoal!